Fala galera, Robson Costela na área. Acabei de sair do posto aqui, tô voltando pra casa, que hoje eu tive que descer pra Florianópolis, que eu tive uma reunião no trabalho lá com o meu chefe. Aí eu tive que descer e tô voltando agora de noite, né? Hoje é dia 11 ou 12, sei lá, hoje é dia 12, eu acho. Hoje é uma terça-feira, tá? 12 de maio, eu acho. Bom, o que eu quero falar hoje? Eu acabei de sair do posto, eu tô muito louco de café, tá? Nossa, eu adoro tomar café pra dirigir, galera. Tô muito louco de café. E aí, quero aproveitar pra gravar um vídeo voltando pra casa, né? O que eu quero falar hoje, então? Hoje eu quero falar sobre... deixa eu limpar o painel aqui pra vocês, que aí vai ficar melhor pra viagem, né? Aí eu presto um pouco mais de atenção na câmera também, enfocar, né? Que os postes de luz fazem desfocar ali. Quero falar hoje sobre liberdade, tá? Liberdade é o que eu mais quero falar sobre hoje, que vai envolver anarcocapitalismo, política, MBL, Monark, vão envolver vários assuntos, tá, galera? Recapitulando, ó, já tá borrando esse troço. Recapitulando o vídeo mais recente que eu tive, que eu falei do Brasil, né? Só para complementar, que eu não falei no vídeo, que o Brasil já está sendo vendido para americanos, chineses, árabes e judeus, tá? A gente vai ver o quanto de comércio brasileiro vai fechar ano que vem, 2027, e o quanto de comércio chinês, árabe, judeu vai abrir em 2027. E já é realidade, né? A gente já consegue ver isso acontecendo agora, mas a gente vai ver mais ainda daqui a pouco, né? Inclusive, aqui em Florianópolis tem muitos russos migrando pra cá também, tá? Pra fugir do sistema ditatorial deles e aproveitar a liberdade de um gringo aqui no Brasil, né? E pegar o nosso passaporte, que é melhor que o passaporte russo, tá? Inclusive ter filhos aqui, né? Pra eles nascerem com a cidadania brasileira, que é melhor que a russa. Mas, whatever. O que a gente falou também, eu falei sobre o Renan Santos no último vídeo. Apesar de eu querer ter falado mais sobre o Flávio Bolsonaro e o Lula, eu gosto de falar também sobre o Renan Santos, porque eu queria passar a mensagem para vocês de que esse cara é uma ilusão. O MBL não é um partido livre. Eles são um partido autoritário, galera. Peraí, vou ter que botar ar gelado aqui no painel, senão vai ficar tudo abafado. Vamos ver se vai dar certo aqui. Aí acho que vai desembaçar o vidro, porque tá gelado fora, então tem que igualar a temperatura do vidro pra não ficar embaçado, né? Tem que jogar ar dentro também. Acho que é isso, né? Eu jogo ar gelado dentro e aí iguala com a temperatura de fora e desembaça. É isso aí. Tá. Bom, eles são autoritários, né? Eles mais falam mal do lado do Bolsonaro do que do lado do Lula, né? Porque eles se dizem de direita e criticam o Bolsonaro para eles serem a terceira via, né? E o que acontece? Quando eles fazem isso, eles roubam votos que iria para o vencedor da direita. E a direita fica dissipada e faz com que a esquerda possa ganhar as eleições, né? E eles dizem que são de direita, mas eles não são. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. As medidas, as propostas do Renan são extremamente autoritárias. Por exemplo, prendeu, matou, né? Por que eu não concordo com prendeu, matou, galera? É óbvio que eu não quero bandido solto no país, não quero ficar sustentando bandido na cadeia, mas qual que é o porém, qual que é o problema, né? A maioria dos juízes, a maioria das pessoas que trabalham nas legislações brasileiras, no poder judiciário, são de esquerda autoritária, né? Elas são de esquerda, e a maioria das pessoas que se formam em direito hoje em dia também são de esquerda, né? Por causa das universidades e tudo mais. E qual que é o problema disso? Você concorda ou não concorda comigo que a lei brasileira é falha, que a legislação brasileira é extremamente falha? É ou não é falha? É falha. Ela julga ou não julga as pessoas injustamente? Ela julga as pessoas injustamente, não dá pra negar. Não dá pra negar que ela julga através de um viés esquerdista, né? De um viés comunista. E o que acontece? Se você concorda comigo que a legislação brasileira é falha, é de esquerda
e você é um cara de princípios de direita, por que você quer dar a essas pessoas o direito de prender e matar cidadãos brasileiros? Porque vão ter pessoas que vão ser presas de forma injusta. E essas pessoas, elas podem ser executadas através de uma lei como prendeu, matou. Me responde se isso é ou não é uma medida autoritária de um partido comunista. Que partido que mata as pessoas e prende elas de forma injusta e mata? É ou não é um partido comunista, para não falar outra coisa? Né? Outra coisa bigoduda. É ou não é? É claro que é, galera. É claro que isso é uma medida comunista. Eu não preciso ir mais longe do que isso para falar para vocês que vocês estão defendendo dar o poder de matar pessoas que não são culpadas de nada, que não merecem perder a vida delas por um erro cometido, que é uma medida autoritária de esquerda, tá? Outra coisa, o Renan Santos acha que é o Bukele. A primeira coisa que ele quer fazer no governo dele é combater o narcotráfico, né? O comando vermelho, essas coisas aí. Quer combater o crime organizado, né? Só que qual que é o porém? Ele vai usar da política para combater o crime organizado do país, que já tá dentro da política, né? Parece que o cara nunca assistiu Tropa de Elite, por exemplo. Como é que dentro do sistema, usando o sistema, você quer combater algo que está engessado no sistema, cara? O crime organizado, o que ele vai fazer? Ele vai subir na favela e vai atirar em quem? Porque é cheio de civil que não tem culpa lá. Ele vai fazer o quê? Vai entrar em guerra com todas as favelas do Brasil? Com todo o crime organizado do Brasil? Como é que ele vai fazer isso? Com que verba? A gente não tem nem policial para fazer isso, combater o crime organizado em todos os estados. E quanto que isso vai custar na mão do povo, né? Quanto que vai custar essa brincadeira? Quantas vidas que não tem nada a ver vão cair em fogo cruzado e vão estar no meio disso, né? Ou seja, é uma ideia absurda, tá, galera? É uma ideia absurda. E não tem como fazer isso daí aqui no Brasil assim. Qual que seria a solução ideal? A solução ideal é se desvencilhar do Estado. Se não existisse Estado, se a gente vivesse num sistema que fosse anarcocapitalista de verdade, não existiria crime organizado. Porque o crime organizado nada mais seria do que uma empresa, galera. Que um sistema privado que atua no mercado, que vende as drogas, foda-se, ele seria enfraquecido pela competição do livre mercado. Se você criminaliza a venda de drogas, como por exemplo a cocaína, o crime organizado detém um monopólio disso, porque só ele vai fabricar e vai vender. E isso torna eles mais fortes, porque além da droga ser escassa, ela ganha valor. E eles ganham mais em cima disso. Através do livre mercado, qualquer um poderia fabricar e vender, e ela não teria essa supervalorização por ser escassa, porque qualquer um poderia fabricar e ter acesso a ela. Então, o Estado proibir a fabricação e o comércio de drogas, ele favorece o crime organizado. Sem contar que o crime organizado já está dentro do sistema, né? E não existindo Estado, não existindo essa legislação, existindo livre mercado, eles seriam mais uma empresa comum competindo no livre mercado. Ah, mas eles tomariam uma área à força, porque eles mandam na favela e implementam as leis deles e não sei o que. Beleza, a favela ia ser um sistema privado deles. Mas no sistema anarcocapitalista, quem é que ia querer viver na favela que é território deles, né? Só quem gosta do que eles implementam. Quem não gosta vai cair fora, porque vai ter mais oportunidade. E não vai ficar preso a isso, né? Então, eles até poderiam deter controle de uma área, mas seria um controle privado, como se fosse um condomínio gigante, né? E você não é obrigado a fazer parte dele. E tá tudo certo, né? Fora que eles seriam completamente enfraquecidos pelo livre mercado. Mas é isso, né, galera? O MBL não cabe pra mim, tá? Esses caras são de esquerda, não confiem neles. Vamos pro próximo tópico,
que eu ainda quero falar sobre a liberdade, que é sobre o monarca não ser tão maluco quanto ele parece, tá? O monarca, ele tem uma lucidez de certa forma, só que ele não se expressa das melhores formas, né? Ele não usa as melhores analogias, não escolhe as melhores palavras. E o que acontece? Qual que é o caso do monarca? Vocês já sabem, o monarca foi acusado de nazismo, né? De propagar ideias nazistas, foi cancelado, teve que sair do Brasil, né? Foi taxado em mais de 300 mil reais, perdeu as fontes de renda que ele tinha aqui no Brasil, né? Saiu do Flow, né? Vocês sabem tudo que aconteceu com o monarca nesses últimos anos, né? E eu tava ouvindo o podcast dele no Inteligência agora, e eu cheguei a uma conclusão específica, porque lá ele fala que quando ele foi para os Estados Unidos aconteceram coisas bizarras com ele, né? Ele diz que, inclusive agora, quando ele voltou pro Brasil, ele tomou uma garrafada na cabeça. Mas beleza, isso pode acontecer, porque ele tava num ambiente de bar em São Paulo, que é completamente tomado pela esquerda também. Aí beleza, pode ter alguém que tava irritado com ele e tacou a garrafa. Ok, aí pode ser uma coincidência. Mas ele fala que lá nos Estados Unidos, quando ele chegou lá, ele alugou Airbnb e viu gente pelada ao redor dele, mostrando a bunda pra ele, que ele nem conhecia. Estavam colocando laxante nas comidas do iFood dele. Tinha uma velha lá gritando pra cima dele, falando Mayday, um monte de código, um monte de coisa pra amedrontar ele. Teve um cara que esbarrou nele na rua de propósito e queimou o cigarro nele, né? Aí, você acha que essas coisas são coincidência, né? Se você acha que essas coisas são coincidência, você é completamente ingênuo. Eu vou te fazer umas perguntas. O governo brasileiro, a galerinha do Xandão, né? Se eles quiserem, eles conseguem ou não conseguem rastrear o monarca pelo celular dele fora do país, lá nos Estados Unidos? Conseguem ou não conseguem saber a localização dele pelo número de telefone, pelo IP, pelo CPF dele? Você acha que eles conseguem ou não conseguem? É claro que eles conseguem, galera. É claro que eles conseguem. Isso é óbvio que eles conseguem rastrear o monarca, rastrear as atividades dele. Aliás, por quê? Porque as coisas dele estão ligadas ao Brasil, apesar dele estar lá. E se você acha que foi coincidência, não é. É óbvio que eles tentaram incomodar o monarca para fazer ele se matar, como o monarca mesmo diz no podcast, né? Esse tipo de coisa não é coincidência. Pensa comigo. Por exemplo, o cara que esbarrou o cigarro, né? De propósito nele. Se eu tivesse Imagina se o monarca tivesse descido a porrada nesse cara. Se ele tivesse espancado esse cara que esbarrou com ele, o que ia acontecer com ele? Ele não ia virar mais exemplo ainda? Ele não ia ser preso, pagar mais multa, enfraquecer mais ainda, ser mais cancelado, perder mais coisas? É claro que ele ia. E era isso que eles queriam, né? O monarca é um guerreiro por ter aguentado tudo isso. Ele é um guerreiro. Ele foi burro, né? Tipo, agiu de forma imprudente? Foi. Mas ao mesmo tempo ele foi um guerreiro de aguentar essas coisas. Se fosse eu no lugar dele, tendo que abandonar minha família, ir para um país que eu não conheço ninguém, que eu nem falo a língua direito, quer dizer, eu falo inglês, mas o monarca não fala direito, né? Se eu tivesse no lugar dele, com 300 mil reais bloqueado, minhas fontes de renda totalmente quebradas, eu ia estar maluco, galera, muito mais maluco que ele. E eu pode ter certeza que eu teria descido a porrada no cara que me queimou de propósito com o cigarro. Eu teria descido o cacete nele. E se o monarca tivesse feito isso, ele tava ferrado. Eles realmente queriam que ele se matasse, pra ele servir mais ainda de exemplo, galera. Porque o monarca, ele é uma ameaça. Ele não é ele foi uma grande ameaça pra toda essa galera, né? Porque ele foi uma grande influência aí pra acabar com a Globo, acabar com o autoritarismo, né? A falta de liberdade que a gente tem no Brasil. Então, eles quiseram fazer ele de exemplo mesmo. E o que acontece agora, galera? O monarca, ele tá voltando pro Brasil, que é uma burrice completa, tá? E ele tá mordendo uma isca. Não é como se eles tivessem se arrependido e retirado as medidas do monarca porque eles se arrependeram. Eles não se arrependeram do que eles fizeram. Eles retiraram as medidas do monarca porque eles sabem que fazendo isso ele vai voltar pra mídia. E o monarca voltando pra mídia, o que vai acontecer? Ele vai falar coisas que ele pensa de novo. E falando coisas que ele pensa de novo,
ele vai dar motivos para ele ser alvo dessa galera de novo. E podem ter certeza, tá? Podem ter certeza que essa galera vai atacar ele de forma muito mais pesada do que foi anteriormente, né? Tem um carro querendo passar aqui, vou deixar ele passar. Que ele tá com pressa, né? Podem ter certeza que ele vai ser atacado de forma muito mais pesada daqui pra frente e vai servir de um exemplo muito maior. Agora mesmo no podcast do Vilela, ele já falou coisas que já estão gerando cortes ainda piores do que o corte que fez ele ser cancelado na época, né? Então, ele tá caindo num bait e ele tá entrando num buraco cada vez maior, galera. Eu me preocupo com o que vai acontecer com ele, porque no mínimo, ele facilmente vai ser preso. Facilmente ele vai ser preso, vai ser mais multado. Vocês vão ver só o que vai acontecer com ele. Ele não deveria estar pisando no Brasil e não deveria estar atrelando a vida dele ao Brasil de novo, né? Ele deveria estar fora daqui, longe, faz tempo, mas ele voltou e ele vai sofrer as consequências de novo, tá? Vocês vão ver só que não é loucura o que eu tô falando. A nossa liberdade está cada vez mais restringida. E eu já falei a saída para vocês, né? Fiquem de olho nessas coisas que estão acontecendo e vocês vão ver só, tá? Só fiquem de olho e esperem. Esperem calmamente. Não se exponham igual ele, né? Porque... Bom, primeiro que nem tem como se expor igual ele, né? Porque o alcance dele é muito maior do que o de muita gente aí. Enfim, vocês vão ver só o que vai acontecer aí no futuro desse país. Se esse país não vai ser vendido, não vai ser completamente destruído, tá? É isso que eu tenho pra falar. Pensem na liberdade de vocês, prezem por isso, né? Não sejam bots, galera. É isso. Boa noite aí pra vocês. Em breve vou gravar mais vídeos aí. Eu tô com mais ideias fora o assunto da política, tá? Mas eu queria falar desse assunto hoje porque eu acabei de ver o podcast dele. E aí tá quente na minha cabeça as coisas que eu queria falar sobre o Monark e mais um pouco que eu queria falar sobre política também, né? Valeu, galera. Fiquem com Deus, abraço, boa noite.